Fala galera, voltamos agora ao nosso curso de Direito Tributário. A gente vai falar hoje sobre responsabilidade tributária. Conhecer responsabilidade tributária é muito importante para a resolução de casos concretos de provas subjetivas, tá? Muito importante. E para que você entenda alguns entendimentos jurisprudenciais relevantes. E aí vem a segunda parte da responsabilidade tributária, que vai ser assim: se você não souber, você não vai entender nada. Quando tratarmos de execução fiscal, muitas execuções fiscais desaguam no problema da responsabilidade tributária e muitos problemas da execução fiscal guardam relação com a responsabilidade tributária. Se você não entender o que a gente vai falar na aula de hoje, você vai ter problemas lá em execução fiscal, na sua vida prática também. Quando você virar procurador, procuradora, você vai se quebrar. Então vamos focar e prestar atenção aqui no nosso tema de hoje, responsabilidade tributária. E aí eu vou começar com um conceito básico que distingue os sujeitos passivos da obrigação tributária, que a gente inclusive já viu aqui no nosso curso, que é o seguinte: o sujeito passivo ele é o contribuinte ou o responsável. O contribuinte é aquele que guarda a relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação principal. Relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação principal. Esse é o contribuinte. E o responsável? O responsável tributário, segundo o CTN, é aquele que, sem se revestir da condição de contribuinte, tem a obrigação de pagar tributo em decorrência de previsão de lei. O contribuinte, então, é aquele cara que participa da relação. O responsável é aquele cara que, sem ter essa relação pessoal e direta, tem, por determinação legal, o dever de pagar o tributo. Esse é o responsável tributário. São ambos sujeitos passivos classificados pela doutrina como sujeito passivo direto, contribuinte, sujeito passivo indireto, o responsável tributário. Essa responsabilidade ela pode ser exclusiva, só ele paga, é raro. Primária, ele primeiro, depois vem o contribuinte, raro. E as mais comuns, subsidiária e solidária. Subsidiária vem só se houver o inadimplemento pelo contribuinte, e solidária é mais comum, todo mundo está lascado junto e abraçado, e todo mundo responde por tudo. Olha lá, o conceito trazido no nosso CTN. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O sujeito passivo da obrigação principal disse, e aí vem a classificação trazida pelo CTN, contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. E responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, sem ter relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. Esse é o nosso responsável tributário. Antes de entrar aqui na substituição e transferência, eu queria que a gente se lembrasse e a gente se alocasse aqui no tema, entendendo que situações fazem surgir um responsável tributário. Porque senão fica tudo muito teórico. E isso é super fácil trazer o exemplo mais comum que a gente vai discutir também na nossa aula, que é o seguinte: é possível que uma determinada pessoa jurídica tenha algum sócio danadinho, um sócio escroto. O CTN prevê, e aí já é uma norma que define responsabilidade tributária, que se o sócio, se o gestor, se o diretor da empresa agir com infração à lei, infração ao estatuto social ou contrato social, ou excesso de poderes, haverá a possibilidade de imputar responsabilidade tributária a esse diretor. Sacaram? A gente aprende lá no direito empresarial, lá no direito civil, sobre o destacamento de personalidade jurídica e autonomia patrimonial e de personalidade jurídica das pessoas jurídicas em relação aos seus sócios. Isso se aplica aqui e esses conceitos são importantes para que a gente consiga caminhar. Há um destacamento entre sócio, entre diretor e empresa. Beleza. A PJ responde pelos seus débitos. Beleza. E quando é que eu posso atingir o sócio, o diretor, o gestor?
Ah, professor, eu lembro lá do artigo 50 do Código Civil que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Aí eu vou dizer para vocês, olha, esquece o 50. A gente tem norma específica no CTN que diz que haverá responsabilidade tributária direta. Não se trata exatamente de uma desconsideração. Haverá responsabilidade tributária direta, solidária, aí depende do caso, daquele sócio, daquele diretor, daquele gestor que agir em infração à lei, estatuto social, contrato social ou excesso de poderes. Esse cara, então, será responsabilizado pelo pagamento de tributo porque ele não agiu em nome da pessoa jurídica regularmente. Ele extrapolou o seu direito de agir conforme a lei. E a lei previu uma punição para isso. E a punição é: eu não atinjo somente mais a PJ foi vítima sua, diretor safadinho. Então eu te atinjo agora também. E você vai responder com o seu patrimônio por uma dívida que, em tese, é da PJ, mas você causou porque você agiu em infração à lei, excesso de poderes, infração ao estatuto social ou ao contrato social da empresa. Você não agiu efetivamente como um sócio, como um diretor, como um gestor. Você prejudicou a empresa e prejudicou o fisco. Seu patrimônio será atingido. Esse é o responsável tributário, então. Ah, tem mais situações, professor? Tem. Por exemplo, pai em relação a filho menor. O filho menor pode ser sujeito passivo de uma obrigação tributária? A gente viu que o direito tributário ele é meio que cego para esse tipo de coisa. Ele não se importa com a capacidade civil, ele não se importa com a regularidade do seu empreendimento. Ah, eu tenho uma banquinha, nem tenho CNPJ, não tenho que pagar tributo. Tem. O direito tributário não se preocupa com a formalidade, ele se preocupa com a materialidade da operação ocorrida. Ah, mas o filho menor, ele pode ser sujeito passivo de um IPTU se ele for proprietário de uma determinada fazenda? De um determinado imóvel, melhor dizendo? Ou ITR, se for de uma fazenda? Pode. O direito tributário não se preocupa com sua idade. Pecúnia non olet, dinheiro não tem cheiro. O fisco não liga para isso. Então, a gente vai executar um menininho de 3 anos que deve IPTU, com, é claro, a representação necessária dos seus pais. Mas o CTN prevendo que isso é meio louco e que a criancinha pode não pagar e que muito provavelmente a criancinha foi orientada e agiu por meio de seus pais, ele já prevê que na impossibilidade de pagamento do tributo pelo menor ou no não pagamento, será possível aos pais, tutores, responderem pelo tributo devido pelo menor. Em relação aos tutelados e curatelados, a mesma coisa. Em relação ao síndico, com relação à massa falida, ou ao administrador judicial, em relação à situação da recuperação judicial, o administrador de uma falência, e assim vai. Esse é o responsável tributário, aquele cara que, sem ter participado da operação, acaba se lascando, acaba pagando o pato. Duas situações de responsabilidade: por substituição e por transferência. A responsabilidade por transferência é essa que eu venho falando para vocês, é atípica, é a comum, em que a lei transfere para alguém o dever de pagar um tributo por conta de algum fato que aconteceu no mundo, por qualquer fato que aconteceu no mundo que a lei trouxe como uma situação permissiva a essa responsabilização tributária. Beleza? Beleza. E a substituição? A substituição é uma situação em que a lei, porque toda hipótese de responsabilidade, a lei que tem que trazer, a lei previu o seguinte: olha, eu vou substituir aquele que originalmente seria o contribuinte, independentemente de qualquer fato errado, certo, para facilitar a arrecadação tributária, para facilitar a cobrança, para facilitar a fiscalização. Caramba, diz um exemplo, professor. Vamos lá. Exemplo típico e comum dos livros. É mais fácil eu cobrar da montadora de carros o ICMS ou eu cobrar das 50 mil concessionárias do Brasil? Se sai da montadora e vai para 50 mil e depois que é vendido, aí o que é que eu faço? Cobro só da montadora tudo que vai acontecer em toda a cadeia. Muito mais fácil, né? Ou eu tenho 50 mil produtores, 50 mil é muito. Eu tenho 25 mil produtores de leite
em determinada região leiteira. Pequenos produtores. Todos eles entregam a fábrica de leite. Gigante a fábrica, que encaixota, sei lá, faz a parada que tem que fazer. É mais fácil eu cobrar dos 5.000, 25.000 produtores rurais ou da fábrica de leite. Na cadeia, adota-se o regime de substituição, pelo qual eu responsabilizo alguém pelo pagamento do tributo de toda uma cadeia. Essa é a responsabilidade por substituição. Essa substituição ela pode ser regressiva, que é para trás, e eu faço um diferimento do pagamento. Diferimento do pagamento. Eu deixo para o último da cadeia pagar. Foi o exemplo que eu dei ali dos produtores de leite, por exemplo. Então eu vou diferindo o pagamento. Fala assim, não precisa pagar agora não, vai só registrando crédito e débito, quanto vendeu, quanto comprou, para ICMS, no nosso caso aqui, tá? Vai só registrando tudo contabilmente. No final, o último paga tudo. Esse é o diferimento do pagamento. É a substituição tributária regressiva para trás. Ela paga o que passou. Beleza? Diferir o pagamento. Essa é bem de boa. Por quê? Eu só pago o ICMS de operações que já aconteceram. E eu acumulo tudo, mas vem tudo no preço. Vem tudo embutido no preço. Então tá tranquilo para todo mundo da cadeia. Por que é para trás então, gente? Porque eu pago lá na frente olhando para as operações que aconteceram atrás. Esse é o diferimento do pagamento. Bem tranquilo, operações já realizadas, sem discussões, não tem nenhum problema, porque na verdade eu até dou um benefício para um monte de gente aqui na cadeia anterior que não precisa ficar pagando nem operacionalizando o pagamento do tributo. Concentro tudo no final, beleza? E o final tem do que reclamar? Acaba não tendo, porque toda a cadeia é registrada. Isso gera um monte de problema? Gera. Por isso que a reforma tributária está acabando com o ICMS. Agora vem a problemática. Substituição tributária progressiva. Essa não tem diferimento do pagamento, tem antecipação do pagamento. Isso é problemático. Eu vou e digo, paga o tributo de toda a operação até o consumidor final. Aí você fala, caramba, ferrou. E se não acontecer? E qual o valor? Porque, a gente vai definir um valor aqui para a operação, paga o tributo, e se o valor for maior lá no final, você pode me cobrar o tributo? Se for menor, eu posso pegar de volta? E gera uma situação de insegurança. E do ponto de vista jurídico, o que é que se disse? Ofende a regra da legalidade e da tipicidade. Porque eu estou pagando por tributo de operação que não aconteceu. Eu estou presumindo o acontecimento de uma operação que vai gerar o pagamento de tributo. Isso não se coaduna com o direito tributário. O direito tributário tem um princípio da tipicidade, da legalidade, da observância da realidade. Isso foi levado ao Supremo. É possível, então, um fato gerador presumido para frente. Por que para frente? Porque eu olho para as operações que acontecerão à frente. É a substituição tributária progressiva, olha para frente. É constitucional? Por que é constitucional? Porque foi incluído pela emenda 3. Não é norma originária. Pode ser discutido. Olha lá o que foi trazido em relação a isso. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador. Resolveu um problema. Se não se realizar, e o exemplo era o da cerveja, a cerveja não foi vendida, venceu. Foi jogada fora, não foi vendida, não se realizou. A restituição? Beleza, esse caso, beleza. E no caso da operação em que se presumiu um valor e lá na frente ela aconteceu de modo diverso, para cima ou para baixo, tem direito do fisco de pedir a diferença? Tem direito do particular de receber a restituição? Essa discussão permaneceu. E o Supremo, em 2016, um dos julgamentos mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, um dos julgamentos mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, disse que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, progressiva,
se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Lá na frente a base de cálculo é menor, o preço é menor, eu falo, opa, paguei a mais, me devolve fisco. STF disse que é devida a restituição, não somente para o caso do fato gerador não ocorrer, que era a tese fazendária. A tese fazendária se atinha à expressa previsão constitucional. Atinha, nem sei se está certo, mas ela ficou adstrita, a tese, a essa expressão. O Supremo disse que não. Ocorreu inferior, e é isso que está na ementa. E é isso que todo mundo pode acertar. Mas é... Calma, daqui a pouco eu volto para a modulação. Mas é essa lacração aqui do Tim Léo Vieso que só você acerta. Só você acerta. E se o fato já presumido também for menor que o efetivamente ocorrido? Né? Se ele for... Se a obrigação final lá for menor do que o fato gerador presumido, gera direito no particular. E se for maior lá no final? Isso gera direito do poder público de cobrar a diferença também. Isso aqui foi dito, não está na ementa, mas foi dito em obter dictum, salvo engano pelo Dias Toffoli, no julgamento do Supremo. Já teve mais decisões sobre isso? Não, ainda não teve. Acho que nem vai ter. Acho que isso fica muito claro, inclusive, pela simples correlação com esse julgado. Se o fato lá no final aconteceu a menor, restituição para o contribuinte. Aconteceu a maior, gera direito, desde que observado o prazo decadencial e ou prescricional, a cobrança do fisco pela diferença ocorrida. O STF modulou em 2016 esse entendimento, permitindo o direito à restituição para todos os processos judiciais que já haviam sido ajuizados e aguardavam o posicionamento do STF na decisão de repercussão geral, e para as operações futuras, ou seja, para situações em que, após a decisão do STF, houvesse o pagamento a maior, surgindo ali o direito à restituição. E ele não se aplicaria para o que ocorreu antes e não tivessem sido judicializadas, então todo mundo não podia judicializar agora, foi um jeito de se resguardar, e para situações que foram judicializadas e houve trânsito em julgado com a negativa ao contribuinte. Essa foi a modulação, que eu já te digo que não importa muito mais. Essa é a última vez que eu gravo aula com a modulação, inclusive. Daqui para frente, eu não vou mais falar da modulação, porque eu acho muito improvável que ela caia, tá? Venho gravando essa aula com a modulação, mais ou menos desde que decidiu, né? Em 2016, ali 17. Mas agora eu entendo que é muito difícil alguém se arvorar nesse tema, porque ele tá bem pacificado, tá bem tranquilo agora. Fechou? Mas esse aqui nem tanto, tá? Esse negócio de cobrar mais, de cobrar menos, da restituição, isso ainda cai e é relevante. Responsabilidade por transferência. Essa é a que vão surgir as maiores situações lá na vida de vocês, nas execuções fiscais. E essa é top. Essa aqui tem muito caso, tem muito julgado, tem muita súmula, mas a gente só vai ver no nosso próximo bloco. Então eu te espero, vem para a próxima aula que é importante. Voltamos para o nosso segundo bloco sobre responsabilidade tributária. A gente vai falar sobre responsabilidade por transferência. Mas antes disso, a gente vai ter que tratar de alguns aspectos que se relacionam com a responsabilidade tributária. E o primeiro deles é a solidariedade. E a solidariedade é aquilo que você já conhece lá do direito civil, é o padrão ordinário, mas o CTN tem regras trazidas expressamente sobre ela, que são as seguintes. São solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e, aqui a parte mais importante, as pessoas expressamente designadas por lei. Esse é o caso típico. Não comporta benefício de ordem à solidariedade. É uma expressão meio vazia essa desse parágrafo único, porque se é solidariedade, não é subsidiariedade, então não comporta benefício de ordem. Solidariedade faz com que todo mundo responda pelo todo em conjunto. Salvo disposição de lei em contrário, isso aqui é relevante demais, tá? Isso aqui numa questão subjetiva, numa peça, se vier no meio escamoteado ali, o aluno deixa passar e não percebe alguns aspectos, principalmente de contagem de tempo de prescrição, que se interrompe para todo mundo, por exemplo. Já vi questão de prova subjetiva nesse sentido. Então, ó, você que está assistindo essa aula, bota na sua cabeça que sempre que vem uma questão em tributário, falou em solidariedade, falou em prescrição, lembra de buscar no CTN as hipóteses de interrupção, as hipóteses de suspensão, como se comunicam, e aqui está uma situação típica dela. Salvo disposição de lei em contrário, são esses os efeitos da solidariedade.
O pagamento efetuado por um aproveita todos. A isenção ou remissão de crédito exonera todos, salvo se otorgada pessoalmente a um deles. Nesse caso, subsistiria, quanto aos demais, o saldo restante. E aqui, ó, o que cai? A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. E eu vou lembrar vocês. O protesto extrajudicial da CDA. Ah, eu não sei o que é isso. Vai saber daqui a pouco. A gente vai chegar no nosso curso. O protesto extrajudicial da CDA agora é causa interruptiva da prescrição. Desde 2024, o protesto é causa interruptiva da prescrição. Então, eventualmente, pelo menos hoje, o Supremo talvez tenha que se debruçar sobre isso ainda. Mas se há o protesto em relação a um devedor, há interrupção em relação a todos os co-obrigados. Porque a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Beleza? Isso é muito relevante. Responsabilidade dos sucessores. Essa é uma primeira hipótese de responsabilidade que a gente vai tratar hoje. É a que acontece com a morte de alguém. Alguém morre e há a transmissão dos seus ativos e passivos no momento da morte, tá? O princípio da sai-sim tem aplicação no direito tributário. Então, isso é relevante para a avaliação do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, mas é relevante também para a gente definir aqui como se dá essa sucessão. Por que sucessão, professor? Porque é claro que quando a pessoa morre, ela não é mais uma pessoa, né? Ela não tem mais personalidade, a personalidade foi extinta pela morte. E há a transferência dos ativos e passivos, inicialmente para o seu espólio, que é justamente o conjunto de ativos e passivos com personalidade jurídica, o espólio. Aliás, o espólio, ele na verdade, não vou nem falar de personalidade jurídica, para não entrar numa área. Ele, na verdade, ele representa o conjunto de ativos e passivos e ele pode representar isso de um modo autônomo. Representado, obviamente, pelo representante lá do espólio, que normalmente é o inventariante. Então tá, o espólio sucede o morto. Ele é o primeiro. O espólio faz com que haja um procedimento ali para que a gente possa achar quem? Os herdeiros. Os herdeiros, os beneficiários daquele bem. Legatários, testamenteiros, a galera que vai ficar com o patrimônio. Ao fim e ao cabo, os herdeiros serão os sucessores dos ativos e passivos, limitada ao valor do quinhão hereditário recebido. O ponto é, a vida é mais complexa do que parece. E os inventários demoram. O espólio passa a ser responsável pelo conjunto de ativos e passivos por muito tempo. Não é dinâmico. Um imóvel pós-mortem, ainda não encerrado o inventário, ainda não transmitido para o herdeiro, gera passivos tributários. Imaginemos aí que determinada pessoa morre e deixa um conjunto de patrimônios, um imóvel e uma fazenda e um monte de coisa a mais. Passou 10 anos sem transmitir aos herdeiros porque ainda está numa briga ali entre os herdeiros, um pagamento de tributo, sei lá o que é. E aí? Quem paga o IPVA desse veículo? Quem paga o ITR da fazenda milionário? Quem paga o IPTU da casa em que o morto morava e agora mora sua família? E continua morando sua família? Quem paga? O espólio. A responsabilidade é do espólio. Por isso que a gente precisa diferenciar o seguinte: até a pessoa morrer, ela é a contribuinte das relações que ela executa, porque ela tem relação pessoal direta com tudo. Abriu a sucessão, os débitos que estavam pendentes são transferidos para o responsável. Quem é ele? O espólio. Tudo que ocorrer até a abertura da sucessão, até a morte, se tornará responsável o espólio. Tudo que acontecer entre a abertura da sucessão e a partilha ou a adjudicação, o espólio vai ser o contribuinte. Ele é que representa tudo que acontecer da morte até o encerramento, que aí se dá com a partilha ou a adjudicação. O espólio é o contribuinte.
Tudo que eventualmente ficar do espólio vai para o novo sucessor, o responsável tributário, que é o herdeiro. Então, até a partir da edificação, tudo que ficar, que o espólio deixar, o responsável tributário vai ser o sucessor e o cônjuge meio, limitado ao quião. Então, a pergunta é: quem é o contribuinte entre a abertura da sucessão e a partilha? É o espólio. O espólio se torna responsável dos débitos do decujus. Os sucessores se tornam responsáveis dos débitos do decujus e do espólio, caso remanesçam na data em que houver a adjudicação ou a partilha, a partir dali. E dali em diante, os sucessores se tornam contribuintes das relações que se originem daquele patrimônio, aquele IPTU, aquele IPVA que eu comentei. Beleza? E a sucessão empresarial, como é que se dá? A gente tem um artigo que é o 132 e a súmula, se eu não me engano, a 334 do STJ para tratar. A pessoa jurídica de direito privado que resultar, essas hipóteses de transformação redundam numa mesma situação. Pense sempre o seguinte: se houver fusão, cisão, incorporação, o que houver dessas transformações societárias, a nova formação recebe os tributos na condição de sucessor de responsável tributário. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. E o disposto deste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoa jurídica de direito privado, quando a exploração da mesma atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou sob seu espólio, sob a mesma outra razão social ou sob firma individual. Qual a ideia aqui? Não vem encerrando a empresa para enrolar o fisco e depois continuando a mesma atividade. Montadora de... Tem um móvel aqui, eu lembrei. Montadora de móveis, o nome é Movelar. Movelar tá mal das pernas. O que é que o cara fala? Já sei. Chama o sócio e fala assim, velho, o espertinho faz isso, né? Estamos ferrados aqui. Mas alguém disse que tem uma autonomia patrimonial e autonomia de personalidade jurídica. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos fechar essa, parar de tributar nessa. Vamos abrir uma outra atividade aqui. Nós mesmo, dá nada. O que ficou lá fica de débito e a gente vai para cima agora com outra empresa que começa do zero limpa. Deixa aquela para lá, a gente não muda o dinheiro de nome e ninguém vai achar nossos bens. Veio o CTN e falou assim, olha, velho, se você fizer qualquer tipo de extinção de uma pessoa jurídica de direito privado, mas continuar um sócio remanescente explorando a atividade, pô, tá muito claro que aí há uma situação de uma simulação. E o CTN já traz ela expressa, tá? Existem outros artigos do CTN, acho que eu até já comentei com vocês, que permitiriam a desconsideração desse ato por ser uma simulação. A gente já falou sobre isso, com certeza, nas aulas anteriores. Mas, aqui já se traz como uma hipótese prevista normativamente de simulação e que permite a responsabilidade tributária. A súmula 554, eu falei 334, mas é 554. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Importante demais. Responsabilidade na transmissão de imóveis. Comprou um imóvel, se ferrou. Ele vem com os tributos. Mas existe uma situação em que ele não vem. Qual é a situação? Se liga. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade ou domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos à taxa também, pela prestação de serviços referentes a tais bens, taxa de lixo, taxa de limpeza, qualquer coisa do tipo, ou as contribuições de melhoria, tributos que se agregam ao imóvel, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo se houver prova da quitação do tributo. Veja que é salvo se houver prova da quitação do tributo. Não se aceita mera declaração. Não se aceita contrato privado pela inoponibilidade das convenções particulares ao fisco. Já falamos sobre isso também. Porém, se houver uma prova, e o que é a prova, professor? Uma certidão negativa. Uma certidão negativa emitida pelo órgão, pelo ente federado. O Estado dizendo,
esse imóvel não tem nenhum débito. O município dizendo, essa é a prova. Se houver essa prova, o CTN já libera o adquirente e fala assim, velho, aí realmente o fisco te entregou uma prova, aí você tinha que comprar e você não pode ser responsabilizado. E no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. É um caso de subrogação real. O preço faz com que se subrogue, senão não ia ter nenhuma arrematação em asta pública, que você ia comprar um negócio todo lascado. Então, o preço, a subrogação sobre o respectivo preço já pago na arrematação em asta pública. Beleza? Olha o que o STJ decidiu. A correta interpretação do artigo 130 do CTN, combinada com a característica não excludente do parágrafo único, que é o caso da arrematação, permite concluir que o objetivo do texto legal não é desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida em que, aqui vem a parte, o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo. Essa responsabilidade aqui é solidária, ao lado, sem a liberação ou desoneração do vendedor. O objetivo aqui, então, não é liberar o vendedor, é garantir o adimplemento da dívida. Então, adquirente e vendedor vão ficar do lado com essa expressão que é linda e maravilhosa para cair em prova. A responsabilidade aqui é solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida entre alienante e adquirente. Interpretação do 130 do CTN, dada pelo STJ em 2017, entendimento muito importante para a prova, tá? E aí vem uma situação que tem cara de prova também, cai muito, que é você usar um conceito lá do direito administrativo / direito civil para interpretar e dar uma solução prática. Conhecendo a jurisprudência vai ficar fácil, mas você precisa fazer essas correlações. A desapropriação é uma hipótese de aquisição derivada da propriedade originária. Originária. Esse é um conceito da desapropriação. Vocês vão aprender lá com o Renério, vão aprender lá em direito civil. Considerando o período de ocorrência do fato gerador de tais tributos, esse é o julgado, né? E levando-se em consideração que a desapropriação é ato de aquisição originária da propriedade, não há a transferência de responsabilidade tributária do artigo 130 do CTN para quem adquire por desapropriação. Não há a situação nem para se falar em imunidade tributária retroativa, qualquer coisa do tipo. A aquisição é originária na desapropriação. Não se trata de uma transferência efetiva, então não se aplica o 130 do CTN nesse caso. O STJ já definiu isso. Agora vem uma parte que também se relaciona a essas tentativas de fraude, como eu disse ali, da extinção da pessoa privada e sua continuidade de exploração da operação pelo sócio remanescente, que gerava nele também a responsabilidade tributária, porque seria uma simulação. Aqui a gente tem hipóteses bem trabalhadas pelo CTN que precisam ser conhecidas e eu até digo, eu vou explicar e vou tentar dar uma contextualizada para facilitar o entendimento. Mas, velho, se for preciso, decora, tá? Se for preciso aqui, lê e decora, porque isso cai em prova. Vamos lá. A pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra, fundo de comércio, estabelecimento comercial, adquire da outra estabelecimento comercial, industrial, profissional, e continuar a respectiva exploração, ela continua, ela dá andamento àquele mesmo negócio, sob a mesma outra razão social ou sob firma individual, responderá pelos tributos devidos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. E aí vem, ela vai responder integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, e ela vai responder subsidiariamente com o alienante se ele prosseguir na exploração ou iniciar, ou reiniciar, dentro de 6 meses da contada alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo do comércio. A ideia aqui é evitar que a gente só vá... eu vou passar aqui para o meu cunhado vai seguir tocando, mas o negócio é meu do mesmo jeito. E aí eu vou me livrar da dívida. Isso aqui é para evitar essas simulações. Então, quem adquirir o estabelecimento comercial e continuar a mesma exploração, tá? Sob a mesma outra razão, vai responder pelo tributo. E vai responder integralmente se o alienante cessar,
mas vai responder subsidiariamente com o alienante se ele continuar na exploração, que aqui o caso, o cara ainda está atuando, o próprio alienante ainda está atuando. Se ele continuar ou se ele reiniciar dentro de 6 meses, e esse foi o prazo escolhido pela lei para configurar ou não essa fraude, essa simulação, e aí vai ser subsidiariamente com o alienante, se ele continuar ou reiniciar em 6 meses. No ramo ou em outro. No ramo ou em outro, tá? A exceção. Não se aplica esse dispositivo se a alienação judicial ocorrer em falência ou em recuperação judicial, para incentivar que a coisa aconteça e que a empresa reviva e que os devedores sejam pagos e tudo aconteça. Então, se foi alienação judicial em falência ou em recuperação, não se aplica esse disposto, com uma exceção da exceção. Se aplica de novo se for agente do falido o adquirente. Por quê? Porque se for agente do falido, aí é uma simulação clara, né? Eu crio a situação da falência, eu trago um agente meu de conluio para ele continuar a exploração em meu nome. Então, a gente excepciona se for em falência ou recuperação judicial para permitir a preservação da empresa, para permitir o encerramento daquela falência, se for o caso. Mas a gente volta a cobrar se esse adquirente for um agente do falido, porque aí é uma clara situação de rolo feio, tá? Essa situação está disposta aqui no parágrafo 2º, não vou ler para vocês, mas traz a especificação de quem seriam essas pessoas, né? Seria o sócio, um parente, o agente do falido que está aqui bem expressamente. Eu botei o agente do falido de modo genérico, mas é o sócio, um parente, ou o agente, que é uma expressão genérica que abrange todos eles. Eu indico que vocês leiam, tá, gente? O parágrafo 2º, o parágrafo 3º. É importante conhecer e eles são meio complexos assim, mas basicamente a ideia eu passei aqui para vocês. O PDFU também trata disso de maneira mais pormenorizada e eu acredito que é algo que vale a pena conhecer. Agora vem o caso mais importante. O 134 e o 135 são os casos típicos de prova e da vida real. E que vai acontecer nas execuções fiscais, que vai acontecer na sua atuação. Principalmente o 135, e eu inclusive falei muito dele no começo da aula. Vamos lá. 134. No caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo contribuinte, foi o caso que eu falei lá do menor de idade, lembra? Respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis. Vê que interessante como você tem CTN técnico. No caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação, fica parecendo que é subsidiário. Mas depois ele fala que responde solidário. Então, se não puder, né, exigir o cumprimento da obrigação pelo contribuinte, vai responder solidariamente os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores, os tutores pelos tutelados, os administradores de bens de terceiro pelos bens devidos por estes, o inventariante pelo espólio, o síndico pela massa falida, ou agora administrador judicial, né? Agora já há muito tempo, mas você tem antigo. Tabelião pelo tributo devido sobre os atos praticados por eles, por isso que eles têm aquela responsabilidade e exigem. Você não consegue dar andamento nenhum sem prova do pagamento do tributo. Porque senão ele se torna responsável tributário. Sacou? Se ele deixar a coisa andar sem o pagamento do tributo, ele se torna responsável tributário. E os sócios, no caso de sociedade de liquidação de sociedade de pessoas, nesse caso específico. Esse dispositivo só se aplica em penalidade as de caráter moratório, tá? Não as de caráter punitivo, porque elas têm uma relação muito pessoal. E aí não passam para os pais, para os tutores, para o síndico. E o 135 é aquilo que eu expliquei. Basicamente é o gestor fazendo merda. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de quê? Atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. Contrato social ou estatutos. Ato praticado com excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto. Esse é o gestor que está praticando o ato em prejuízo à pessoa jurídica e por isso não se resguarda a sua proteção patrimonial e de personalidade jurídica. Há o que acontece muito semelhantemente na desconsideração da personalidade jurídica do artigo 50, só que aqui já foi trazido pelo CTN de modo expresso e direto, sem necessidade de desconsideração. É um tema que a gente vai falar também lá em execução fiscal. Beleza? Quem são? As pessoas referidas no artigo anterior, pais, enfim, pais, tutores, síndico, aquela galera toda. E
os mandatários prepostos e empregados, se agirem nessa condição, e o mais importante, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. O CTN, o artigo 135, fala que são pessoalmente responsáveis. Como é que é isso? E o STJ disse, a responsabilidade do sócio-gerente por atos de infração à lei é solidária, não excluindo a responsabilidade da empresa, tá? Pessoalmente responsáveis, porque foi um jeito de se dizer que vai atingir o patrimônio dele de fato, tá? A responsabilidade dessa galera do 135 é solidária. Julgados do STJ que resultaram em súmulas 430 e 435. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Daqui a pouco eu explico tudo. E o 435, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Vamos lá. A gente tem aqui uma previsão de responsabilidade do diretor, gerente ou representante. O que é que você precisa entender sobre isso? Essa galera tem que ter agido com infração à lei, estatuto social ou contrato social, ou excesso de poderes. O que é uma infração à lei? E aí o fisco disse, olha, se não pagou o tributo é infração à lei. Ele infringiu a lei tributária. O STJ decidiu muito sobre o assunto e sumulou. Falou assim, olha, o mero inadimplemento não. O mero inadimplemento pode decorrer de uma série de fatores. Ausência de dinheiro, falta de planejamento tributário. Não era objetivo da lei, porque senão a lei nem precisaria existir, concorda? Se toda a infração, todo não pagamento de tributo representasse infração tributária, ele já colocaria lá. O não pagamento de tributo redunda no pagamento pela pessoa jurídica e pela pessoa física. E ele nem podia fazer isso, porque senão também não haveria o destacamento de autonomias e de personalidade jurídica entre PJ e PF. Acabaria por completo. O inadimplemento da obrigação não representa essa infração à lei capaz de gerar por si só o redirecionamento da execução fiscal, que é basicamente o reconhecimento daquela responsabilidade solidária do diretor, do gestor da empresa. Beleza? Aí o segundo ponto. O fisco fazia, velho, fui na empresa do cara, a empresa está fechada. E a seguinte norma. Para fechar uma empresa, para mudar de endereço, eu preciso comunicar ao fisco. Porque senão não me permite me citar, não permite me notificar. Essa tese foi albergada pelo STJ, pacífica demais. Súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal. Como é que se configura isso? Simplesmente pega o domicílio fiscal, o oficial de justiça vai lá citar e a empresa não está. A empresa não está lá, não funciona lá. Se certifica que ali não tem mais uma padaria. A padaria devedora, agora ali é uma oficina. Era a padaria do Joaquim, agora é a oficina do João. Não é mais o lugar. Ela foi dissolvida irregularmente, não comunicou ao competente, posso redirecionar ao sócio gestor. E aí surgem vários problemas disso. Um deles, por exemplo, é o de até quando eu posso. Isso a gente vai falar quando a gente falar de prescrição, tá? A gente vai falar sobre esse prazo que a Fazenda tem. Já guarda essa informação que é importante. Se quiser estudar, é o tema 444 do STJ. Mega importante, tema 444 do STJ. O redirecionamento da execução fiscal. Quando fundado em dissolução irregular da pessoa jurídica ou executada, ou na presunção de sua ocorrência, esse caso que eu disse, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração, é aquele gestor, aquele diretor, na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular. E aí vem um fato. Ainda que ele não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador da obrigação. Pense que o tributo é de 2020. E aí foi andando, constituído definitivamente em 2024, em 2025 começou a execução fiscal e a empresa não funcionava mais naquele lugar, se redirecionou contra o sócio. O sócio fala assim, olha, então eu até entendo que está dissolvida e eu entendo a súmula 435. Só que o fato gerador aconteceu em 2020, eu entrei na empresa em 2023. Aí o STJ falou, pô, aí foi pego na sinuca de bico, né? Caramba, de fato, o cara não participou da obrigação tributária, mas foi ele que dissolveu irregularmente a empresa. Ele que era o responsável por isso. E aí o STJ concluiu, adotando a tese fazendária. Se você
foi responsável pela dissolução irregular, vê o ferro, você responde solidariamente e pessoalmente por débito anterior, ainda que à época do fato gerador você não fosse o sócio, o diretor, o gerente daquela empresa. Vê o ferro que o cara leva. Decisão de 2022, tema 981 do STJ. Relevante demais, cara, das próximas provas aí, tá? Quando a sociedade for dissolvida irregularmente, outro entendimento importante. O redirecionamento é possível e não se aplica somente para crédito tributário. Se for não tributário também, o STJ decidiu isso em 2014. Então, isso a gente vai repisar quando a gente tratar lá de execução fiscal. Tudo isso, na verdade. Mas o redirecionamento abrange a dívida, inclusive não tributária. Beleza? Aqui, a gente tem um julgado do STF que foi, salvo engano, foi em Mato Grosso. Eu sou procurador do estado de Mato Grosso. Era uma lei aqui nossa, do estado de Mato Grosso, que previa uma responsabilidade do advogado. Ela previa uma responsabilidade do advogado pelos tributos devidos pela empresa. E essa responsabilidade ela era muito genérica. Tinha uma lei muito semelhante em Goiás, que previa a responsabilidade do contador, e também era muito genérica. E, obviamente, o Supremo entendeu que essas duas funções de advogado e contador, elas, primeiro, não se encaixam perfeitamente no 135 e precisariam ser previstas em lei de modo mais detalhado. Por exemplo, o advogado que criar os mecanismos para infração tributária por meio de... O contador que omitir, não sei, propositalmente, enfim... Talvez uma especificação assim permitisse essa responsabilização, do modo que era não. E o Supremo disse em 2020 que é inconstitucional a lei do Estado de Mato Grosso que atribuía a responsabilidade tributária solidária por infrações, veja só, a toda pessoa que concorresse ou interviesse ativa ou passivamente no cumprimento da obrigação tributária. Especialmente quem? Advogado, economista e correspondente fiscal. STF declarou inconstitucional com razão esse dispositivo e fez o mesmo em relação a um dispositivo do estado de Goiás, que tratava especificamente do contador. Não trouxe aqui, mas o STF também decidiu, inclusive no mesmo ano, 2020 ou 2021. Beleza? Nome do sócio na CDA e ônus da prova. É o seguinte, o sócio, ele pode ser responsabilizado, beleza? A CDA é a certidão de dívida ativa, é um instrumento por meio do qual a Fazenda inicia um processo de execução fiscal para cobrar determinado débito tributário ou não tributário. Especificamente sobre o tributário. É possível que a execução se inicie contra a pessoa jurídica, como eu acabei de dar o exemplo. No momento de procurar aquela pessoa para penhorar os bens lá na sede dela, ela não estava. Opa! É a hipótese da súmula 435 do STJ, redireciona para o sócio. O nome do sócio não estava na CDA. É ônus da Fazenda demonstrar que de fato ocorreu aquela dissolução. No meu caso específico, eu tenho uma certidão do oficial de justiça, muito fácil de provar. Mas eu que tenho que pedir. E aí a gente vai para o patrimônio do sócio. Existem outros casos que não se dão de forma tão simples dessa responsabilização do sócio. A Fazenda tem que vir e demonstrar absolutamente tudo. Olha, ele agiu com excesso de poderes porque ele fez isso, fez aquilo outro, ele agiu com infração à lei por causa disso, daquilo outro, por isso eu quero atingir o patrimônio do sócio. Diferente é o caso em que a pessoa jurídica, direito público, o ente, traz a CDA já com pessoa jurídica e seus sócios. Ela pode fazer isso? Pode. Desde que no processo administrativo ela notifique esses sócios, eles tenham um contraditório e ampla defesa e se demonstre no processo administrativo uma situação do 135, uma situação de responsabilidade tributária. Se tudo isso ocorrer e o nome do sócio estiver na CDA, quer dizer, presume-se que tudo isso aconteceu se o nome dele estiver na CDA. Por isso que aqui eu falo em ônus da prova. Se o nome estiver na CDA, o fisco não precisa fazer mais nada. Ele já executa todo mundo de uma vez. E o ônus da prova passa a ser do contribuinte, do responsável, do sócio, de dizer, não, incluíram meu nome nessa CDA indevidamente. Não tem situação de responsabilidade tributária, o ônus é dele. Por que o ônus é dele? Porque os atos que saem da administração têm presunção de legitimidade. E a CDA em si, ela tem presunção legal de liquidez e certeza, trazida lá no 204 do CTN e no artigo 3º, se eu não me engano, da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6830. Então, se o nome do sócio consta na CDA, cabe ao sócio. E aí o sócio pode vir e demonstrar, não, ninguém me notificou, não teve contraditório, não teve na plena defesa. No procedimento administrativo de geração dessa CDA,
não se falou em responsabilidade tributária, botaram meu nome aí por erro. Se ele comprovar, ele vai ter a responsabilidade dele excluída, tá? Responsabilidade por infrações para a gente acabar. A responsabilidade vai ser pessoal do agente. Quando? Da pessoal do agente, da pessoa física também. Quando a infração for conceituada como crime ou contravenção, salvo se for praticado no exercício regular de um mandato, de uma função, ou no cumprimento de ordem expressa. Quando as infrações trouxerem na sua própria definição o dolo específico do agente como sua própria causa de existência, como sua elementar, que tem uma coisa bem criminal, digamos, né? Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico das pessoas referidas no 134 contra, ou seja, do pai contra o filho, dos mandatários prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores, e dos diretores, gerentes ou responsáveis pela representação da empresa contra essa empresa, contra essa pessoa jurídica. A responsabilidade pelas infrações, então, pode ser pessoal do agente. E tem um jeito de você afastar tudo. A denúncia espontânea. Conhece? Tem caído muito em prova também. Especialmente a FCC. Adora a denúncia espontânea. Artigo 138 do CTN. E isso aqui é o que foi decidido pelo STJ. O Instituto da Denúncia Espontânea, mais que um benefício direcionado ao contribuinte, que dele se favorece ao ter a responsabilidade pela multa, ao ter excluído a responsabilidade pela multa, está direcionado à administração tributária, que deve ser preservada de incorrer nos custos administrativos relativos à fiscalização, construção, administração e cobrança do crédito. Para sua ocorrência, deve haver uma relação de troca entre o custo de conformidade, esse custo que é suportado pelo contribuinte para se adequar ao comportamento exigido pelo fisco, e o custo administrativo, custo no qual incorre a máquina para as atividades acima elencadas, a fiscalização, a administração, a autuação e por aí vai. Basicamente, não pode aquele que quer se valer da denúncia espontânea vir ao fisco depois que os procedimentos já foram iniciados de fiscalização. Porque aí não guarda a correlação. A ideia da previsão do CTN é: eu fiz a besteira, omiti determinado tributo, e falou, opa, quero fazer a denúncia espontânea, me livra das multas que eu sou bonzinho. O fisco fala, beleza, já que você me tirou todo esse trabalho que eu teria para te achar, você não vai pagar não. Aí vem o esperto. Já começou o procedimento, tá a fiscalização na porta, tudo acontecendo. Ele fala, não, fui eu, perdi. Aí o fisco fala, pô, aí já deu. Porque aí eu já comecei a trabalhar. Você agora não é mais um cara que fez uma denúncia espontânea, buscando lá no direito penal. Ele não é aquele cara que tem a desistência voluntária. Ele é aquele cara que tem um arrependimento eficaz. Só que aqui os efeitos são diferentes. São semelhantes até, né? A desistência voluntária exclui a pena e o arrependimento eficaz diminui. Aqui não tem muita peninha, não. A denúncia espontânea, ela é como se fosse a desistência voluntária. Antes de ser pego, eu já aviso, galera, nem vai atrás, eu admito, fiz besteira. Se o cara vem depois do início da fiscalização, depois que já estão acontecendo atos, esse arrependimento, ele não tem o condão de ser eficaz e nem gera efeitos aqui para fins de denúncia espontânea. E o súmula 360 do STJ deixa isso claro ao dizer que a denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, que a gente já tratou, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Eu declaro e não pago. Aí lá na frente fala, não, eu já tinha declarado, agora só estou pagando. Não, pago a destempo não, inclusive porque a declaração ela já representa uma hipótese de constituição do crédito, que a gente vai ver também mais à frente nas nossas aulas de lançamento. Beleza? Galera, responsabilidade tributária, eu acho que a gente já abrangeu muita coisa aqui, uma aula muito massa. Eu, pelo menos, gostei, espero que tenham gostado. A gente continua no nosso curso, a gente se vê na nossa próxima aula.